Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Mateus 27, 46. Diz assim a palavra do Senhor: Por volta da hora 9, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, lemos a tua palavra. Ela é verdadeira, ela é viva e eficaz porque ela é do Senhor. E neste momento nós pedimos: fale conosco, Senhor. Que nossos ouvidos, mentes, corações estejam atentos somente à tua voz nesse momento. Que nenhuma distração ou perturbação nos impeça de te ouvir, entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas e praticar, Pai, para que possamos ser obedientes e abençoados pelo Senhor. Fala agora, Senhor. Me usa, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. E que ao falar não seja eu, mas o teu Espírito Santo fale através de mim. Fala em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Esse é um versículo bem conhecido. Ele faz parte de um texto que fala da morte de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: invoca-me na angústia. Invoca-me na angústia. Já que estamos falando de angústia, esse versículo fala exatamente sobre angústia. É a angústia mais profunda que alguém já pôde ter, que é a de Jesus Cristo. Naquela cruz, imagine a cena. Se você quiser até fechar os teus olhos para tentar visualizar, feche os teus olhos. Vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão acompanhando pela internet, feche os seus olhos agora. E tente visualizar a seguinte situação: 3 cruzes. 2 cruzes, 2 ladrões. E no meio, uma pessoa pura, que a única que nunca pecou, que morreu por nós, chamada Jesus Cristo. E ali, crucificado, com suas mãos e os pés com pregos cravados, coroa de espinho, todo açoitado, quase nu. E ele faz essa pergunta: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Imagine a dor que ele sentia naquele momento, a angústia que Jesus estava sofrendo naquele momento. Por maior que seja a angústia que venhamos a sofrer, ou que já tenhamos sofrido, não se compara à profunda angústia de Jesus descrita neste versículo. Se você quiser abrir os seus olhos agora, imagine, amados, quando ele orava antes de ser aprisionado, ele já sentiu o que ele iria passar. Tanto é que ele diz para Deus: se puder, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento. É isso que ele dizia, mas seja feita a sua vontade. Por que Jesus faz essa declaração? Porque ele sabia de toda a dor que ele ia sentir, toda a angústia que ele ia sentir. E ali ele já começou a ficar angustiado, mas ele disse: faça a vontade de Deus e não a minha. E aconteceu tudo que nós já conhecemos. O aprisionamento de Jesus, os açoites, as cuspidas que ele recebeu, os tapas, as marcas no seu corpo toda, de sangue que ficou ali de tanto apanhar. Puseram
coroa de espinho. Imagina uma coroa de espinho sendo colocada, encravada, o espinho entrando assim, aquele sangue escorrendo. Carregou por um longo caminho uma cruz extremamente pesada. Tanto é que no meio do caminho ele teve que ser ajudado, porque não estava mais aguentando. Até que teve as mãos, os pés cravados naquela cruz. Então, a angústia, o sofrimento e a dor de Jesus eram muito grandes. Nada do que nós passamos se compara a isso. Nada. Tanto é que a gente canta e cantou, né? Nós nunca vamos saber o peso dos nossos pecados derrubados sobre Jesus naquela cruz. Dor nenhuma que sintamos vai ser perto do que Jesus sentiu. E tudo por amor a nós. Mas como o tema é invoca-me na angústia, foi o que Jesus fez naquele momento. Ele invocou a Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Era um clamor, era uma invocação a Deus. Ele fez isso. De tão angustiado, de tão profunda que era a angústia dele. E nós? Qual é o seu problema? Qual tem sido o seu problema? Qual tem sido a sua aflição? O que tem te angustiado? Eu não sei, mas Deus sabe. Aliás, às vezes ele sabe mais do que... Às vezes não, ele até sabe mais do que você mesmo, a sua dor. Porque ele conhece você por dentro, no seu coração, na sua alma. Então, por que ao invés de ficar reclamando, brigando às vezes com Deus, você não invoca a Deus? Grita, fala igual Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que o Senhor me diz? Por quê? Me ajuda, me dá forças. Invoca o Senhor. Clama ao Senhor. Porque não existe problema maior do que o nosso Deus. Glória a Deus. Ele é maior do que tudo, do que todos. Ele é maior do que os demônios, do que o diabo. E tudo que acontece, Deus tem um propósito na nossa vida. Mas a diferença, Deus vai fazer de acordo com a nossa atitude. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito quando você está na lama, no deserto, no sofrimento? Porque quando está tudo bem, tem pessoas que até se esquecem de Deus. Quando recebem a bênção, muitos não voltam nem para agradecer, como é o caso lá dos leprosos. 10, só um voltou para agradecer. Mas quando você está na angústia, quando você passa pelo problema, pelo perigo, pelo deserto, muitas pessoas ainda assim vão reclamar com Deus, ao invés de invocá-lo. Ao invés de clamar pelo sangue de Jesus Cristo, morto por você naquela cruz. Ao invés de clamar e invocar a Deus, que é Deus todo onipotente, todo poderoso, pode tudo e todas as coisas. Então, nós temos que invocar a Deus no momento da nossa luta. Nós lemos no início da nossa reunião o Salmo 91. Eu vou pedir a você que abra novamente no Salmo 91, que tem a confirmação de que você deve invocar a Deus na sua angústia, deve clamá-lo, e Ele vai ouvir o seu clamor, a sua invocação. Salmo 91, versículo 15. Salmo 91, versículo 15, diz assim: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Então, quando você, vamos por partes, quando você invoca a Deus, o resultado o que é? Ele responde. Ele dá a resposta para você. Então, não brigue com Deus. Não reclame com Deus. Mas o invoque e Ele te responderá. Mas continua o versículo. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Livrá-lo-ei
e o glorificarei. Que versículo poderoso. Então, aqui por esses versículos, nós vemos duas situações. Primeiro, você tem que invocar a Deus. Porque você invocando a Deus, Ele vai responder. Então, você quer ter uma resposta de Deus? Invoque a Ele. Não brigue, não reclame com Deus. Mas invoque a Deus. E Ele vai dar a resposta que você tanto quer e tanto precisa. E quando você, é a outra lição que a gente aprende aqui, quando você estiver angustiado, não fique deitado numa cama, não fique sem comer ou coma demais, não se desespere, não arranque os cabelos, não pense em tirar a sua vida, se suicidar, não pense em tomar satisfações com alguém, ou ir em algum lugar fazer alguma coisa, não faça nada disso, sabe por quê? Na angústia, eu estarei com ele. Então não faça nada, porque Deus está com você. Então, se você invocar, ele te responde. E na sua angústia, você não está sozinho. Deus está com você. Te carrega no colo. Te chama de filho e filha. E te estende a mão. E também, ainda nesse versículo do Salmo 91, tem o resultado de você invocar e saber que você não está sozinho na angústia. Você recebe livramento de Deus. E Ele vai te honrar e glorificar. Por quê? Porque Deus dá honra a quem merece honra. E quem merece honra? Aquele que invoca a Deus. Aquele que sabe que nos momentos mais difíceis não está sozinho, porque Deus está com ele. E se você permanecer assim, invocando a Deus, sabendo que Ele está com você no dia da angústia, Ele vai te abençoar, te dar a bênção e o livramento. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na Bíblia, se a gente for ler, a Bíblia aqui está repleta, mas repleta de tipos de clamor, de invocação a Deus. Muitos exemplos existem na Bíblia. Existem exemplos de pessoas desesperadas que estão fugindo do inimigo, desesperadas por qualquer outro motivo e clamam e invocam a Deus. Vamos lembrar aqui da filha de Jairo. A menina doente, inclusive morreu. E aí Jesus diz o seguinte, aí o que faz? Vai atrás de quem? De Jesus. Vai atrás de Jesus, invocou Jesus na angústia, no desespero. E o que Jesus faz? Calma, a menina não morreu. Ela só está dormindo. Mas ela tinha morrido. Mas por quê? Quando eles foram até Jesus e invocaram, ele respondeu. E aí, na angústia, ele esteve com eles. E qual foi o resultado? A menina sendo curada, ressuscitada pelo poder de Jesus Cristo. Então, temos também vários necessitados na Bíblia que clamaram a Jesus, que clamaram a Deus, que tem coisas que não é do Novo Testamento, é do Velho. Clamavam a Deus. E temos o maior de todos os clamores, que é esse que nós temos no início, de Mateus 27, 46, que é o clamor de Jesus Cristo. Então, amados, nós aprendemos aqui então, que não apenas Deus nos ouve, Deus ouve o nosso clamor, mas Ele dá livramento, Ele tira o nosso sofrimento, a nossa angústia. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas Ele não para nessa parte, Ele complementa. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês vão ficar angustiados. Vocês vão ter problema. Mas nesse momento, invoquem a Deus. Nesse momento, tenho certeza, eu estarei com vocês. E o final é a bênção e a resolução de qualquer tipo de problema que você tenha. Então, é nisso que nós temos que acreditar. Estamos passando, inclusive, por um momento da nossa nação brasileira. Vamos clamar, vamos invocar,
Vamos clamar a Deus como nunca clamamos. Vamos pedir ao Senhor que continue sendo o Deus do nosso Brasil, da nossa nação. Deus é o Deus do impossível. O que nós não podemos é perder a nossa fé. E acreditar que realmente, quando clamamos, Ele nos ouve e nos vai dar a libertação. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa ter falado com cada um de nós nesta noite, neste domingo, e que possamos estar então nos entregando nas mãos do Senhor para que Ele faça a diferença na nossa vida. Vamos orar a respeito dessa palavra. Pai querido, Pai amado, muito obrigada pela palavra que o Senhor nos ensina nesse primeiro domingo de novembro. E que nesta palavra nos apeguemos para que possamos fechar o ano de 2022, nesses últimos 2 meses, invocando ao Senhor, o Senhor nos respondendo, sabendo que na angústia o Senhor está conosco e nos dará livramento e a bênção sobre a nossa vida e de nossa família. Muito obrigada por nos ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E eu convido a você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 23 a 26. Então, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Vou pedir para ser já distribuída a ceia. Vamos, enquanto isso, louvando ao Senhor. Depois nós participaremos juntos. Você que está aí na sua casa, separa, que porventura não tenha separado, corra lá na sua cozinha, pegue o pão, pegue o cálice, um suquinho de uva e deixe separado, que após o louvor estaremos ceando juntos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Aleluia! Com celestial maná e de graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, aleluia! Mesmo hoje tu te podes saciar. Sim, meu Deus! Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos agora então participar. Vou pedir a vocês que se coloquem em pé nesse momento. Vou pedir que vocês olhem para esse pequeno pedaço de pão que vocês têm nas suas mãos. E pensem no sacrifício de Jesus naquela cruz. E esse sangue representado aqui pelo suco de uva, lembrando do sangue precioso do Senhor derramado naquela cruz. Oremos. Pai querido, Pai amado,
Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos e o privilégio de participar deste banquete, que é a ceia do Senhor. Fazemos em obediência à tua palavra, que diz que temos que anunciar a tua morte até que o Senhor volte. E assim o fazemos. Pedimos, ó Pai, que abençoe os elementos do pão, o cálice, e que ao comermos e bebermos possamos ser abençoados pelo Senhor. E muito obrigada pelo teu amor morrendo por nós naquela cruz. Em nome do Senhor Jesus, amém. Comam e bebam em nome de Jesus. Vamos cantar a última estrofe e o refrão. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá do céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Quem faminto a Jesus vencerá. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós já vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Que vocês possam ter uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus Cristo. Que a proteção do Senhor esteja sendo derramada sobre a sua vida, da sua casa e da sua família. Lembre-se que terça e quinta nós continuamos com os devocionais, que vocês estejam assistindo, compartilhando. Vamos fazer o ID através da internet, e onde possa chegar o mais longe possível e o maior número de pessoas, para que realmente pessoas possam aceitar Jesus e serem abençoadas, saindo das mãos do diabo e indo para as mãos do Senhor. Amém? Fechemos os olhos e oremos. Pai, obrigada por esses momentos em que passamos na tua presença, pela tua palavra vinda a nos ensinar nesta noite. Que a nossa semana possa ser uma semana poderosa de boas notícias, de bênçãos sendo derramadas sobre a nossa vida, da nossa família. Cubra-nos com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo mal, seja humano ou espiritual. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.